Existem séries que passam, divertem, entretêm e desaparecem na memória. Mas existe um outro tipo de obra, aquela que não é apenas assistida, mas sentida. The Chosen pertence a essa categoria, uma produção que vai muito além de contar uma história. Ela coloca o espectador dentro dela. E por isso, hoje revisitaremos as 10 cenas mais emocionantes da série, não só para lembrar o que aconteceu, mas para entender por que cada uma delas tocou tantas pessoas ao redor do mundo. A primeira cena que precisa ser lembrada é a de Maria Madalena sendo chamada pelo nome. Ela está quebrada, perdida, carregando uma dor que ninguém vê. Mas quando Jesus a encontra, ele não faz perguntas, não exige explicações. Ele apenas a chama pelo nome, e naquele instante, tudo muda. Não é uma cena sobre doutrina, é sobre humanidade, sobre como às vezes uma vida inteira pode ser reconstruída por uma única palavra que vem na hora certa. A segunda cena marcante acontece com Simão Pedro, no momento em que ele pesca após uma noite inteira sem resultado. Ele não está apenas frustrado, ele está desesperado, endividado, com a família prestes a perder tudo. Quando Jesus diz, lança a rede de novo, Pedro não obedece por fé. Ele obedece por exaustão. E o milagre não é apenas a quantidade de peixes, mas o desmoronamento emocional de um homem que finalmente não precisa mais ser forte. Ele cai de joelhos, não porque viu poder, mas porque viu esperança. A terceira cena inesquecível é o chamado de Mateus. Um homem inteligente, mas rejeitado. Rico, mas sozinho. Ele não esperava ser visto, muito menos escolhido. E quando Jesus diz, segue-me, o silêncio da rua diz tudo. Ninguém entende por quê, mas Jesus não escolhe pessoas pelo que elas são, e sim pelo que elas ainda podem se tornar. É impossível não se emocionar quando Mateus olha para trás, hesita e finalmente dá o passo que muda sua história para sempre. A quarta cena é a cura do leproso. Não pela cura em si, mas pelo detalhe. Antes de curá-lo, Jesus faz algo que ninguém fazia. Ele toca. Um toque em alguém que não podia ser tocado por ninguém. É um dos momentos mais fortes da série, porque não fala só de doença, mas de exclusão. E todo mundo um dia já se sentiu intocável, impróprio, distante. Essa cena não é sobre pele, é sobre dignidade. A quinta cena é a conversa de Jesus com Nicodemos. Um encontro secreto, profundo, entre um líder religioso respeitado e um homem que só queria entender o que estava acontecendo. Nicodemos tenta proteger sua reputação. Jesus tenta libertar sua alma. A câmera não mostra um milagre externo, mas um milagre interno. O conflito de um homem que descobriu a verdade, mas não teve coragem de segui-la. Uma das cenas mais silenciosas e, ao mesmo tempo, mais devastadoras. A sexta é o Sermão da Montanha, não pelo discurso, mas pela preparação. A forma como Jesus ensaia, pensa, olha o horizonte e tenta encontrar as palavras certas. Não é apresentado como alguém declamando frases prontas, mas como alguém que sente o peso do que vai dizer. Uma cena que lembra que palavras podem construir pontes ou muros, e que algumas mudam o mundo para sempre. A sétima cena marcante é quando Jesus cura o paralítico descido pelo telhado. A multidão está ali por espetáculo. Os religiosos estão ali para julgar. Os amigos do homem estão ali para tentar o impossível. Mas Jesus enxerga o que ninguém vê, que antes de curar o corpo, era preciso libertar a alma. E quando o homem levanta, não é só porque recebeu força, é porque recebeu permissão para viver de novo. A oitava cena é uma das mais comentadas, quando Jesus encontra a mulher no poço. Ela tenta mudar de assunto, desviar do incômodo, esconder a vergonha, mas não consegue, porque pela primeira vez alguém olha para ela sem condenação.
A cena funciona porque não é sobre a mulher em si, mas sobre todo mundo que já se sentiu indigno demais para ser amado. E é por isso que tanta gente chora vendo esse episódio, porque ele revela o que ninguém tem coragem de dizer. Que às vezes a maior sede não é de água, mas de ser visto. A nona cena é o reencontro de Simão com sua esposa, após ele decidir seguir Jesus. Ela não reclama, não questiona. Ela simplesmente diz: "Eu sempre soube que você era destinado a algo maior." Não é um milagre, não é um gesto sobrenatural, mas é um dos momentos mais humanos da série. O apoio de quem ama pode ser mais milagroso do que qualquer cura. E por fim, a 10ª cena, talvez a mais impactante de todas, quando Jesus se apresenta publicamente como o Messias em Nazaré e é rejeitado pelos próprios conterrâneos. Não há gritos, não há choros. Apenas olhares frios, portas se fechando e a dor silenciosa de alguém que é expulso do lugar onde cresceu. Essa cena toca porque lembra que, às vezes, a verdade não é rejeitada porque é falsa, mas porque é incômoda demais para ser aceita. Essas 10 cenas não emocionam por serem religiosas, mas por serem humanas. Porque The Chosen não é sobre personagens perfeitos, é sobre pessoas imperfeitas sendo transformadas. E cada lágrima que a série provoca não é um convite à fé cega, mas um lembrete de que todo mundo, em algum momento da vida, precisou de um novo começo. Se uma dessas cenas também marcou você, escreva aí nos comentários. Eu senti. E se quiser uma parte 2, deixe seu like, porque existem muitos outros momentos que ainda merecem ser revisitados. Até a próxima.